Boa noite, doutoras, doutores, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Estamos falando agora de recursos e iniciando aí muito bem a nossa semana, né? Que seja uma semana muito produtiva, uma semana de muitos estudos, para que nós possamos aí, então, né, cumprir aí o nosso conteúdo. Lembrando, vocês fiquem sempre muito à vontade para que possam aí ligar seus microfones e fazer os seus questionamentos. A análise de hoje será a partir do artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, acompanhem aí com o código, abram o código, façam as anotações. Lembrando aí também que o nosso conteúdo, esses slides já estão compartilhados lá no AVA. Você já tem todo acesso aos slides, vocês têm acesso também ao vídeo logo após a nossa aula. Vocês já vão ter tudo lá registrado no AVA. Então, compartilhando tela e iniciando a nossa aula. Pessoal, nós estamos na nossa quinta semana de aula, então, né? Já teremos aí as provas daqui a alguns dias. Então fica aí já, né, a importância do estudo, a importância do acompanhamento da matéria, dos vídeos, né, da doutrina que foi passada para vocês. Então fica aí a importância dos estudos para esse momento também. O nosso estudo de hoje tem como base aí o cabimento do recurso em sentido estrito, ou recurso no sentido estrito, porque é a forma correta, né? Comentários aí ao artigo 581 do Código de Processo Penal. Importante lembrar que quando nós falamos de recurso em sentido estrito ou recurso no sentido estrito, nós estamos falando de um recurso que é um recurso da qual nós temos que, na verdade, compreender as exceções. Então, o recurso em sentido estrito, ou recurso no sentido estrito é a mesma situação, ele é cabível em todas as decisões interlocutórias do magistrado, ou seja, do magistrado de primeiro grau. Então, é importante lembrar disso. Mais importante do que saber que o recurso em sentido estrito ele é cabível para impugnar decisões interlocutórias, né, sejam elas terminativas ou não, é importante saber também com relação às exceções ao recurso em sentido estrito. Ou seja, o Código se preocupou muito em dizer quais são as exceções. Por quê? Porque elas são poucas. Então, na verdade, nós temos somente duas exceções. A primeira delas é da decisão que concede ou nega habeas corpus. Tá? Então, tendo em vista que o habeas corpus é iminentemente uma ação constitucional, né, não cabe recurso em sentido estrito da decisão que nega ou concede habeas corpus. Assim também, não cabe recurso em sentido estrito da decisão que julga extinta a punibilidade do agente pertinente ao mérito, ou seja, daquela decisão da qual, né, se afasta ali o direito de punir ou o direito de processar do Estado contra o indivíduo. É importante ainda lembrar que a figura equivalente, a figura semelhante ao recurso em sentido estrito do Código de Processo Civil é o agravo. O agravo, se vocês sabem bem, ele tem a mesma finalidade do recurso em sentido estrito, ou seja, a finalidade de impugnar decisões interlocutórias. Então, esse é um fato aí bastante importante. E aí vocês podem se perguntar, mas por que o agravo, então, não foi recepcionado no Código de Processo Penal? Por que o agravo só foi recepcionado lá na Lei de Execução Penal, na Lei
7.210 de 84, né? Por uma escolha do legislador, né? Que buscou ali complicar a situação que era fácil de ser resolvida, né? Ao invés de nós termos recurso em sentido estrito, era só nós termos o agravo aqui que cumpriria a mesma finalidade, ou seja, também cuidaria da impugnação de decisões interlocutórias. E aí estaria resolvido. Mas não foi assim que aconteceu. E nós temos aí a figura do recurso em sentido estrito no Código de Processo Penal, que faz com que, então, nós temos a obrigação de compreendê-lo, de saber manuseá-lo, logicamente, ali, seja para a proteção dos direitos sociais, né, quando manuseado pelo Ministério Público, ou do direito individual do acusado. Também é fundamental a presença e a interposição ali pelo recurso em sentido estrito das decisões interlocutórias. Bom, nós temos também um outro recurso bastante importante, que é a correição parcial. E nós falaremos dela mais adiante de uma forma mais específica. Mas, para o momento, é importante dizer que também trata-se de um recurso, né, que está ali à disposição das partes, mas dentro de um critério um tanto quanto mais sucinto, ou seja, voltada simplesmente à correção dos erros de procedimento adotados pelo juiz de primeira instância na condução do processo, que possam provocar a inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais. Ou seja, o que nós estamos falando? Daquela sequência ordenada de atos que formam o processo. Então, a correição parcial tem essa finalidade. Ou seja, né, é conhecido a correição parcial como um recurso de natureza residual, previsto ali no artigo 6º, inciso 1º, da Lei 5.010/66. Então, correição parcial é um recurso que é interposto para a correção de atos, para a correção de erros, né? Correção de erros de procedimento, marquem aí procedimento de primeira instância na condução do processo que provocam inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais. Por exemplo, oitiva de testemunhas de defesa antes da oitiva das testemunhas de acusação ou interrogatório do réu antes de se exaurir ali a instrução processual, né? Como último ato, melhor dizendo, da instrução processual. Então, nós temos ali, na verdade, um erro de procedimento adotado pelo juiz, de primeira instância, lógico, né, que pode gerar aí a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo. Nós temos ainda aqui a presença do mandado de segurança. Lembrando que o mandado de segurança também pode ser interposto nas mesmas hipóteses ali da correição parcial, porém ele tem uma particularidade, que ele só pode ser interposto quando nós estivermos diante de direito líquido e certo. Do contrário, caberia então a correição parcial, até porque lá na Lei 12.016 de 2009, nós temos que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, então, não possuindo a correição parcial efeito suspensivo, poderia-se interpor também mandado de segurança. Então, ficam aí essas características importantes, iniciais, ainda dizendo, é lógico, tanto do recurso em sentido estrito, quanto da correição parcial, quanto do mandado de segurança. Então, né, nesse início ainda da nossa aula, para que não restem dúvidas aí insanáveis, né, isso possa comprometer a sua compreensão durante a nossa aula, eu coloco aqui à disposição para aqueles que quiserem fazer questionamentos ou perguntas aí daquilo que nós falamos até agora. Se alguém tiver alguma dúvida até agora, né, por favor, aí faça o seu questionamento. Não havendo dúvidas, vamos continuar então com o nosso conteúdo. Conceito de reclamação, pessoal. Reclamação é um outro recurso, tá bom? Melhor dizendo, reclamação é uma ação constitucional
com caráter utilitário de recurso. Então, é um recurso? Não, é uma ação constitucional. André, onde é que está prevista a reclamação? Lá no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, né, que foi introduzido pela emenda constitucional 45 de 2004, que foi a reforma do Poder Judiciário, né? E aí então, como lei, em virtude da emenda constitucional, nós tivemos a lei 11.417 de 2006, que aí então estipulou o que é a reclamação. E diz então o artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Percebam aí, não se esqueçam disso. Reclamação somente poderá ser interposta perante o Supremo Tribunal Federal. Em quais hipóteses? Quando então um tribunal inferior, né, usurpar ou ofender a autoridade de um tribunal superior. Quando é que isto acontece? Quando o tribunal inferior julga matéria que não é de sua competência, de competência originária do tribunal superior, ou quando o tribunal inferior, né, não respeita, que diz, olha só, está bem claro isso aqui para nós, quando o tribunal inferior, então, contraria a súmula aplicável, o que indevidamente ou indevidamente a aplica. Então, são questões aí bastante importantes. Quando nós falamos de súmula, é fundamental que nós tenhamos o conceito do que é uma súmula, né? As súmulas, elas são editadas tanto pelo STJ quanto pelo STF. Porém, né, posteriormente à emenda constitucional 45, nós tivemos a presença, a criação das chamadas súmulas vinculantes. Então, olha só, quando nós falamos de súmula vinculante, ela é um panorama de julgamento, ou seja, nenhum tribunal pode contrariar uma súmula vinculante, eles são submissos às súmulas vinculantes. Súmula vinculante é um julgado, é um entendimento pacificado em nível federal sobre um determinado assunto, ou seja, toda vez que aquele assunto vier a julgamento em qualquer tribunal do Brasil, deve seguir aquilo que determina a súmula vinculante sobre ele. Por quê? Porque súmulas são simplesmente orientadoras, não são obrigatórias, mas súmula vinculante obriga o tribunal inferior a julgar conforme o seu conteúdo, conforme a sua determinação. Então, o que nós sabemos? Nós já sabemos que anteriormente à emenda constitucional 45, as súmulas editadas pelo STF não obrigavam os demais tribunais e juízos, independentemente se colegiados ou singulares, a acolherem as suas decisões, ou seja, a julgarem conforme as súmulas editadas. Ocorre que, com a edição da emenda constitucional 45, com o acréscimo do artigo 103A na Constituição Federal, agora a súmula vinculante ela deve ser obedecida, não pode ser contrariada pelos tribunais ou juízos singulares inferiores ao STF. Então, hoje, não se permite mais contrariedade na literalidade da súmula vinculante do STF. Então, esse é um panorama também bastante importante, né? Disse para vocês agora há pouco, deixa eu ver aqui, parece que tem alguém querendo entrar na nossa sala de aula. Vamos lá, o pessoal chega atrasado, fica aqui tocando campainha. Bom, pessoal, continuando então, né? Os colegas que chegaram atrasados já entraram na aula e já estão aí perdidos no tiroteio. Então, o que é que nós temos? Com relação ainda a este tema, e percebam que a aula de hoje é uma aula muito importante, não é uma aula fácil, não é um conteúdo fácil, né? Quando nós falamos, então, do recurso no sentido estrito e dos demais recursos ali que o rodeiam, que permeiam a sua admissibilidade. Disse para vocês agora há pouco
que o agravo não foi recepcionado pelo Código de Processo Penal. Por quê? Porque em substituição ao agravo, nós temos o recurso em sentido estrito, que tem a mesma finalidade, ou seja, ser interposto contra decisões interlocutórias. Porém, cabe aqui ressaltar que existe sim uma única hipótese de agravo quando nós analisamos matéria criminal, ou seja, agravo em execução criminal, né? E aí fica importante também, é fundamental nós reconhecermos a importância do agravo em execução criminal, tendo em vista que ele é utilizado para impugnar toda a decisão criminal proferida do juiz de execução criminal, que prejudique, logicamente, o direito das partes principais envolvidas no processo. Então, lá no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, nós temos que o agravo em execução criminal, ele é cabível das decisões proferidas pelo juiz sem efeito suspensivo. Enquanto nós estamos falando, então, agora do processo de execução penal. Então, são características também bastante importantes. Lembrando que o único agravo que existe em matéria penal é o agravo em execução criminal. Tá? O Código de Processo Penal não recepcionou o agravo, assim como fez o Código de Processo Civil, e em substituição criou-se o recurso no sentido estrito. E aí chegamos, então, ao artigo 581 do Código de Processo Penal, que tem 25 incisos, né? E aí, logicamente, nós temos que começar a compreender algumas situações bastante pertinentes sobre esse fato. Ou seja, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E aí, logicamente, que nós já conseguimos verificar algumas incoerências. Por quê? Porque se eu estou falando em sentença, eu estou falando em uma decisão de mérito. Ou seja, caberia então um recurso de apelação. Se eu estou falando de um despacho, eu estou falando de um ato administrativo de impulso oficial da marcha processual, que não cabe recurso. Então, em tese, recurso em sentido estrito só cabe de decisão interlocutória. Então, percebam aí uma análise inicial, onde a redação deste caput não compreende a finalidade precípua do recurso em sentido estrito, onde ele não deveria caber de sentença e não deveria caber de despacho. Bom, o inciso 1º também fala que caberá recurso em sentido estrito que não receber a denúncia ou a queixa. Deveria ser o contrário. Deveria ser aquela que recebe a denúncia ou a queixa. Porque, olha só, na atual dinâmica da análise dos recursos, quando, então, ele não recebe a denúncia ou a queixa, cabe o rese. Quando ele recebe a denúncia ou a queixa, cabe HC. E deveria ser o contrário, na verdade. Porque quando ele não recebe a denúncia ou a queixa, ele é uma decisão terminativa, ele põe fim ao processo. Quando ele recebe, ele é uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo. Então, percebam como a técnica da redação do nosso legislador está incoerente, né? Incoerente. Bom, na sequência aí, que concluir pela incompetência do juízo. Ele vai tratar das exceções, né? Julgamento das exceções processuais. Que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o réu. Então, percebam também, né, que ali na primeira fase do procedimento do júri, do procedimento especial do júri, na sentença de pronúncia, cabe rese. Então, cabe rese da sentença de pronúncia. E também cabe rese na sentença de desclassificação. Tá? Então, essas duas sentenças que são finais ali no tribunal do júri, elas cabem recurso em sentido estrito. Já quando nós tratamos da decisão de absolvição sumária ou de impronúncia, caberá recurso de
apelação. Bom, mas isso já estudamos lá atrás com relação ao próprio tribunal do júri. Bom, uma outra questão ele vem falar sobre que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Então nós temos aqui dois assuntos bastante distintos. O primeiro com relação à fiança. Conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Cabe tanto para a defesa quanto à acusação. Nesta hipótese aqui, o recurso em sentido estrito. Já na segunda parte, cabe somente ao Ministério Público, porque ele está dizendo que indeferir requerimento de prisão preventiva, revogar a prisão preventiva daquele que já está preso, conceder liberdade provisória, relaxar a prisão em flagrante. Então, só quem pode se opor a essas decisões é o Ministério Público, que pode também, então, interpor recurso em sentido estrito contra essas decisões do juiz de primeiro grau. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, está aqui como complemento do inciso 5º, que declarar a prescrição ou julgar por outro meio extinta a punibilidade, né? Decretar a prescrição ou julgar por outro meio extinta a punibilidade, podemos até aqui compreender que poderia ser uma sentença terminativa de mérito, e onde caberia então recurso de apelação e não recurso em sentido estrito, né? Importante dizer, nós fazemos análise, nós podemos não concordar com os termos da lei, pelas incoerências que a lei apresenta, porém, nós somos submissos à autoridade da lei. Inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, então complemento também ao inciso 8º. Inciso 10º, que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Então percebam aqui aquela exceção a qual nós já havíamos comentado, ou seja, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, cabe então recurso em sentido estrito. Pessoal, percebam aqui uma questão bastante pertinente. Qual é essa questão? Na prática jurídica, talvez vocês já tenham visto isso que eu vou dizer, e é bastante, então, importante eu dizer. Por quê? Porque vocês viram e não compreenderam. A pessoa é presa, né? Ali existe a flagrante, a condição, na verdade, onde o indivíduo tem o seu direito à liberdade limitado, onde tem o seu direito à liberdade ali, né, prejudicado. E isso, então, faz com que nós tenhamos ali a necessidade da impetração do habeas corpus. Muito bem, mas eu vou impetrar o habeas corpus contra o juiz, a autoridade coatora, contra o juiz de primeira instância. E aí o juiz nega o habeas corpus. O que comumente vocês vão verificar? O advogado, ao invés de entrar com recurso em sentido estrito, ele entra com outro habeas corpus no tribunal. E aí o tribunal nega, ele entra com outro habeas corpus no STJ, ou ele entra com outro habeas corpus no STF. Na verdade, não é a medida judicial cabível, né? A demonstração de conhecimento jurídico vai determinar que a pessoa entre com recurso em sentido estrito contra a decisão que negar ou conceder habeas corpus, seja aí a defesa ou seja a acusação. E na prática, dificilmente vocês vão ver alguém entrar com rese quando, né, ali tem uma decisão que nega, por exemplo, o habeas corpus. Inciso 11, que conceder, negar ou revogar suspensão condicional da pena. Inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Nós vimos lá, né, o conceito tanto do sursis penal quanto do livramento condicional lá no primeiro semestre de Direito Penal, que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, em razão, logicamente, da apresentação de uma nulidade, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Então, percebam, quando não houver seguimento ao recurso de apelação, cabe recurso em sentido estrito para que possa levar esse recurso de apelação a julgamento perante superior instância, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação das penas lá na execução penal, na Lei 7.210/84, que decidir o incidente de falsidade,
que decretar medida de segurança e depois de transitar em julgado da sentença, ou seja, já na fase de execução penal também, lembrando que a medida de segurança é aplicada a todos os inimputáveis que devem cumprir pena, que a medida de segurança não tem um prazo determinado para que ela se extinga, ela continuará, né, enquanto houver ali a incapacidade do indivíduo para oferecendo risco a si mesmo ou à sociedade, né? Que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos que nós veremos mais adiante do artigo 774, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, e que converter em multa em detenção, que converter a multa em detenção ou prisão simples. Lembrando aqui que esta é a multa substitutiva. A multa é uma pena autônoma que não se substitui por nenhum outro tipo de pena. Então, nesta hipótese, a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal, já teve a sua pena substituída por uma pena de multa, e aí, por não pagar a multa, essa pena foi substituída, então, foi convertida em pena de detenção ou pena de prisão simples. Pessoal, importante aí também o acréscimo do inciso 25 no artigo 581, que foi acrescido pela Lei 13.964 de 2009, que é o pacote anticrime, né, da qual nós temos ali a hipótese também de recurso em sentido estrito com relação à não homologação do acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28A do Código de Processo Penal, né? Oriento aí vocês que façam a leitura, que estudem a Lei 13.964 de 2019, juntamente ali com a decisão liminar de suspensão da eficácia de alguns artigos desta lei, né? Nós temos lá no nosso canal aulas específicas falando do pacote anticrime, então é bastante importante vocês estudarem, né? André, qual playlist que está o estudo do pacote anticrime? Está lá na matéria de seminários, no 10º semestre, nós já estamos lendo lá, nós estamos estudando essa atualização que a Lei 13.964 trouxe para vários ordenamentos jurídicos diferentes aqui no Brasil. Então é importante vocês estudarem, compreenderem o que significa o pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, que foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019. Tá? Então, aqueles que quiserem estudar um pouquinho mais do pacote anticrime, está lá na playlist Seminários, no nosso canal do YouTube. Então, olha só, nós já comentamos, mas fica aí a ressalva mais uma vez em que não deveria caber reze contra a sentença e despacho. Nós estamos diante aqui da má utilização, né, do vernáculo na aplicação e na criação de leis no Brasil. Não sendo assim terminativa, é lógico, né, onde não caberia recurso em sentido estrito para contrariar sentenças, pois cabe recurso de apelação. Assim como também está incorreto o termo despacho, que é simplesmente uma decisão sem conteúdo decisório. Então não tem como recorrer daquilo que não decidiu nada. André, me dá um exemplo de despacho. Cite-se o réu, intime-se o réu, intime-se para audiência. Isso é um despacho. Não tem como recorrer disso. Então, não cabe recurso em sentido estrito, até porque os despachos são incólumes a recurso. Não cabe recurso de despacho. Então, é a falha da redação aí do artigo 581 do Código de Processo Penal. Um outro aspecto bastante importante é que o rol do artigo 581, entre o inciso 1º e o inciso 25, é considerado como um rol taxativo, de acordo com o Greco Filho, né? Do qual ele pode ser interpretado extensivamente, mas não pode ser aplicado por analogia. Então fica aí essa ressalva também, né? Nós já estudamos também a interpretação da norma lá no primeiro semestre de Direito Penal, restritiva, taxativa, rúbrica, extensiva. Nós já vimos essa questão da interpretação das normas. E aqui, então, o rol é taxativo, pode ser interpretado extensivamente, mas não pode ser interpretado analogicamente, ou seja, outras hipóteses
que não descritas no rol do artigo 581 não podem ser aplicadas sobre o manto do recurso no sentido estrito. Natureza da decisão, pessoal, olha só, né? Nada melhor aqui do que nós analisarmos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Percebam o que diz a jurisprudência. Da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público, cabe recurso em sentido estrito e não apelação. Por quê? Porque alguns autores defendem que caberia apelação, né? Conforme preceitua o artigo 581, inciso 1, cabe recurso em sentido estrito. Constatando-se a ocorrência de erro grosseiro, olha que vergonha que o advogado passou, né? Cometeu um erro grosseiro. Não há como se avocar aqui o princípio da fungibilidade para o prosseguimento do recurso. Perdeu a possibilidade de recorrer, causou aí prejuízo para o cliente. Recurso contra a decisão que recebe a denúncia. Já falamos sobre isso também, né? Quando não recebe, cabe rese. Quando recebe, cabe habeas corpus para o trancamento da ação penal. Já que a ação penal ela é baseada, via de regra, né, na opinio delicti do promotor, que é formado pelas provas colhidas em fase de inquérito policial. Então, fica ali a critério do juiz, né, receber ou não a denúncia. Se não recebe, logicamente, cabe recurso em sentido estrito. Se recebe, cabe habeas corpus para o trancamento da ação penal, sob o argumento do constrangimento ilegal gerado pelo recebimento da denúncia, ou seja, para que alguém seja processado sem que haja correspondente, né, condição de procedibilidade da ação, que seria a justa causa para a ação penal. Então fica aí também, quando vocês já estudaram a ação penal, né, viram lá as condições de procedibilidade da ação penal. Arquivamento de inquérito ou peças de informação. Lembrando aí que o arquivamento de inquérito hoje está com a sua eficácia suspensa nos termos do pacote anticrime, né, da liminar concedida lá na ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, mas também nesta hipótese não há recurso cabível, né? Lembrando que nós deveremos aí aguardar a possibilidade e a eficácia do artigo 28 para que haja um recurso administrativo ao órgão superior do Ministério Público, caso ocorra ali o arquivamento do inquérito. Com relação à incompetência do juízo, é sim uma decisão interlocutória, né? Pois apenas altera o juiz competente para julgar a causa, seja em razão da matéria, seja por suspeição, seja por qualquer outra situação, por foro privilegiado. Não há que se falar em decisão terminativa de mérito, mas tão somente na decisão aqui, né, interlocutória. Por isso que cabe recurso em sentido estrito. Procedência das exceções, ou seja, quando o juiz se julgar procedente da exceção, por exemplo, de coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade de parte, nós estamos diante de uma decisão, olha só, nós estamos diante, então, aqui de uma sentença, decisão, mas posso considerar como uma sentença terminativa. Por quê? Porque ela não julga o mérito, mas ela põe fim ao processo, né? Então, deveria caber, me faz pensar que deveria caber apelação, porém, o Código preferiu complicar a nossa vida e dizer que, nesta hipótese, cabe recurso em sentido estrito também, conforme preceitua lá os incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Exceção de suspeição, vocês lembram lá que ela é uma exceção à regra também, né? Então, se for aceita a causa de suspeição levantada, segundo dispõe lá o artigo 99 deste Código, deverá o magistrado suspender o curso do processo e enviar os autos ao juiz substituto. E, nesse caso, existe um controle por meio do Tribunal de Justiça, já que o juiz substituto será nomeado pela presidência do Tribunal de Justiça, né? Então, em qualquer caso, nessas hipóteses, como nós já vimos, não cabe recurso em sentido estrito. André, por que não cabe? Porque está escrito
no caput do artigo 581 do Código de Processo Penal. Já comentei com vocês também sobre a decisão de pronúncia. Lembrando que a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória, ou seja, que somente passa aquele processo para a fase posterior. Então, neste caso, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, ou seja, aquela decisão que determina que o réu deverá ser julgado pelo tribunal do júri. Perdão? Decisão de desclassificação. Também é uma decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo, já que ela diz que apenas o juiz daquele procedimento especial não tem a competência para julgar aquele crime e, então, encaminha-se aquele julgamento para o juízo singular. Exemplo ali, a desclassificação de um crime doloso contra a vida para um crime culposo contra a vida, né? Não deixa ali de haver a necessidade do julgamento, porém, muda-se a competência de quem o julgará. E, para isso, nós temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, que diz, trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em face de decisão que desclassificou a infração cometida pelo recorrente de homicídio qualificado para outra que não de competência do tribunal do júri. Então, estou diante da prática de homicídio culposo, né? Submetendo ao acusado ao julgamento do juízo comum, nos termos lá do artigo 419. Então, essa decisão de desclassificação do delito de competência do tribunal do júri é equivalente ao reconhecimento de incompetência do juízo, sendo dessa forma, aplicando-se a mesma regra do inciso 2º do artigo 581, ou seja, as exceções. Mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Lembrando que o recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, tá? Porém, é possível que em algumas hipóteses você consiga o efeito suspensivo via mandado de segurança. Lembrem, mandado de segurança nas hipóteses de direito líquido e certo. Então, nessas situações, né, por exemplo, ali, quando o juiz concede aqui a soltura de pessoa considerada perigosa, pode o Ministério Público entrar com recurso em sentido estrito contra essa decisão, porque ela está prevista lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, bem como impetrar mandado de segurança, garantindo o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, ou seja, para que não solte essa pessoa enquanto não haja a análise do mérito deste recurso. Absolvição sumária, voltando lá às decisões que podem emanar no final da primeira fase do tribunal do júri. Na absolvição sumária, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho a absolvição do indivíduo por duas situações, ou porque ele não cometeu o crime, ou porque não existem provas para que ele seja processado pela prática deste crime, né? Então, nesta hipótese, nos termos lá da Lei 11.689 de 2008, né, corrigiu-se uma distorção anterior e, nesta hipótese, então, agora cabe recurso de apelação. Então, lembrem-se, pronúncia e desclassificação cabe recurso em sentido estrito. Absolvição sumária e impronúncia cabe recurso de apelação, né? Mas aí um detalhe importante, conhecimento de carta testemunhável como recurso em sentido estrito, ou seja, aqui a aplicação do princípio da fungibilidade. E é possível sim. Por quê? Porque nenhum dos dois tem efeito suspensivo. Então é possível que o magistrado, ao denegar aqui seguimento ao recurso de apelação, tanto podemos apresentar a carta testemunhável ou um recurso em sentido estrito para dar seguimento à apelação, para que ela possa ser conhecida pelo tribunal. Lembrando aí, pessoal, olha só como é que funciona, né, o recurso de apelação. Nós temos 5 dias para a interposição da petição de recurso, ou seja, a demonstração e a declaração de vontade do indivíduo de que ele quer recorrer, e depois, sequencialmente, mais 8 dias para a apresentação das razões recursais. Então, ou seja, vamos supor que ele apresentou
a petição de interposição no quinquídio legal, os 5 dias lá de prazo. Muito bem. Só que ele apresentou as razões fora do prazo. Já tinha passado 8 dias quando ele apresentou as razões. Então, as razões eram intempestivas. O juiz nega seguimento ao recurso. Eu entro com recurso em sentido estrito ou carta testemunhável para que esse recurso de apelação, com as suas razões, seja encaminhado ao tribunal, né? Logicamente ali em homenagem à ampla defesa, e cabendo ao tribunal, então, decidir sobre o provimento ou não deste recurso de apelação. Assim também como o direito do assistente de acusação recorrer, né? Então, também ali pode recorrer em caso ali de recurso em sentido estrito. É possível, no caso, né, quando o ofendido apresentar apelação, e caso seja indeferido o seu processamento, cabe recurso em sentido estrito também pelo assistente da acusação, caso ele tenha ali interesse. Homologação à proposta de não persecução penal, pessoal. E aí falamos lá que este é o último inciso do Código de Processo Penal, lá constante do artigo 581. Então, mais uma vez, o que é a não persecução penal? É um acordo realizado entre o Ministério Público e o acusado, no qual o acusado tem que confessar circunstancialmente o crime, ele tem que reparar o dano ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, né, sob a aplicação de algumas condições. Então, ou seja, seria equivalente ao que dispõe o artigo 76 da Lei 9.099/95. Então, nós temos o artigo 28A do CPP, que, em tese, ele é equivalente ao acordo, à transação penal que existe na Lei 9.099/95. André, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, são termos diferentes, mas funciona sobre o mesmo aspecto, tem a mesma finalidade de que a pessoa fazendo um acordo não será processado por aquele fato. Aqui cabe o recurso em sentido estrito, caso feito o acordo entre o Ministério Público e o acusado, por alguma razão, o juiz não homologa, o juiz entende que esse acordo não é justo, que esse acordo ele propõe condições ineficazes, né, inócuas. Então aí o juiz não homologa e dessa decisão, tanto pelo Ministério Público quanto pelo réu, cabe recurso em sentido estrito buscando a homologação daquele acordo de não persecução penal. Desta forma, pessoal, estes eram os slides que nós tínhamos para hoje. Estou aqui à disposição de vocês, né? Cumprimos aí o nosso conteúdo para a aula de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou à disposição. Rapaz, vontade de sair correndo de uma aula dessa. Não havendo dúvidas, eu agradeço a presença do doutor Patrick. Pegou no pulo. Rapaz, que vontade Excelente. de ligar o computador e sair correndo com a aula dessa. Você tá doido, menino? Achei que eu não ia ver ninguém hoje, Patrick. Rapaz, não, essa aula aqui você tem que entrar lá no YouTube, colocar ela em modo lento e ouvir umas 10 vezes. Doutor, vai lendo, vai acompanhando com o código, vai pontuando, vai fazendo anotações e sexta-feira traz as dúvidas. É que é segunda-feira, eu estou descansado, eu estou empolgado com a aula e estava com saudade de vocês. Entendi. Entendi. Pelo amor de Deus, André, o que é isso? Pessoal, Isso que sexta-feira não vai ter aula, né? Tem palestra. Isso é o direito, isso é apaixonante, pessoal. Isso é o recurso, é o jus esperneandi. É assim que funciona o direito. Bem esperneante mesmo. Quer ajuda, Patrick, para sair correndo? Ai, Zé, eu vou falar para você, eu corro um pouco, você corre o outro, vamos? Sim, mas, ó, pessoal, sem brincadeira agora. É bastante informação, mas são informações muito simples, tá? É você pontuar que o recurso em sentido estrito somente contra decisões interlocutórias. Por mais que algumas, quando a gente analisa lá o código, pareça que é uma decisão terminativa, e deveria ser uma decisão terminativa, deveria caber apelação, o código complicou a nossa vida. Ele não poderia ter colocado lá agravo no lugar de recurso em sentido estrito? Poderia.
Porque vocês seguiriam a mesma regra, o mesmo pensamento do agravo de instrumento do CPC, entendeu? A regra é a mesma. O problema é que o legislador, quando pensou no Código de Processo Penal, pensou assim, eu vou complicar a vida de alguém hoje. E aí criou o recurso em sentido estrito, é só isso. Mas pensem nele como agravo de instrumento do Código de Processo Civil. Diga, Zé. O legislador, quando ele fosse fazer o código, ele tinha que ser proibido dele fazer num dia que a esposa dele dormiu de calça jeans na noite anterior. Pelo amor de Deus. Esses dias eu estava até comentando, não sei com quem que foi. Eu acho que não, assim, a gente vai estudando, eu acho que não tinha tanta necessidade de tanta nomenclatura, de tantas palavras, de tanta interpretação, assim, muito abrangente, muito grande. Eu acho que não teria tanta necessidade. O Patrick. Uma coisa muito acompanha a outra e não precisava disso tudo. Mas aí nós voltaríamos para o parlatório romano. Não, verdade. Esse que é o detalhe. Porque o grande problema hoje é quando a gente pensa em recursos, em contrariar uma decisão, em contrariar uma sentença, porque aí nós vamos... decisão é só rese. É decisão interlocutória. Não cabe contra despacho, não cabe contra a sentença. Está errado aquilo ali no caput do artigo 581, entendeu? Está fora de contexto. Não tem como recorrer do despacho do juiz que manda citar o réu. Não tem como recorrer disso. Não tem como apresentar rese de uma decisão terminativa de mérito, porque cabe recurso de apelação. Então, quando a gente pensa, a gente não está sobre muitas situações. São poucas situações. Né? Ah, André, mas tem a carta testemunhável, tem a reclamação. Tá, tudo bem, até tem outros recursos. Mas você só vai utilizar esses outros recursos de forma residual. O que significa isso? Quando não couber nenhum outro recurso, aí nós vamos lá para o jus esperneandi, é carta testemunhável, eu vou reclamar para o tribunal que o juiz não está aqui acolhendo a súmula do tribunal, né? Ou seja, são outros aspectos que nós vamos usar, mas isso tudo é residual. A diferença é rese, decisão interlocutória, apelação, decisão de mérito, não terminativa de mérito e terminativa de mérito. Aí vocês simplificam tudo. Tá? Mas é buscar esses conceitos. O Patrick ele tem razão quando ele fala que a nomenclatura é muito grande. De fato é. São muitos termos para determinar coisas simples. Né? Você imagina, não precisaria ter 25 incisos do artigo 581. Se ele está dizendo que existem 2 exceções para o rese. Ou seja, então todo o resto é rese. Se tem 2 exceções que não é rese, todo o resto é o rese. E aí, quando eles quiseram dizer o que é o rese, muitas vezes eles falaram errado. Esse é o grande problema. Por quê? Porque alguns incisos que estão ali, se não fossem taxativos, eu iria entrar com apelação. Porque quando eu analiso a decisão, ela é terminativa. Ela põe fim ao processo. Mas como colocaram um rol taxativo, eu sou obrigado a entrar com rese. E aí, se o advogado erra o recurso, erro grosseiro, passa vergonha. Então, são vários critérios que nós temos que analisar. Por isso, ô Zé, quando você fala da questão do legislador que a mulher dele não dormiu bem, ou ele não dormiu bem por causa da mulher, um outro detalhe importante é o advogado nunca protocola a petição antes de dormir. Ou seja, faz a petição, dorme, acorda, leia novamente a petição e depois protocole. Para evitar o erro, entendeu? Porque às vezes o detalhe passou desapercebido e aí no outro dia você vai perceber aquele detalhe. Isso é fundamental. Eu fazendo um recurso hoje, uma defesa, eu comecei a analisar aquela defesa e falei, olha, tem demais aqui. Não é o momento de falar tudo isso agora nessa defesa. Então, por exemplo, uma defesa que é um caso muito complexo, um processo de repercussão nacional aí, né, que está ligado a um caso de repercussão nacional, eu diminuí a defesa preliminar ali de 26 páginas para 7. Por quê? Porque é necessário eu falar só o ponto objetivo naquele momento. E eu vou desenvolver toda a defesa depois, durante o processo. Mas naquele momento não é necessário falar tudo aquilo. Assim como acontece nesse momento. Ou seja, o que nós temos que dizer? Recurso em sentido estrito contra decisões não terminativas de mérito. Decisões interlocutórias. Recurso de apelação contra decisões terminativas de mérito. Né? E aí, logicamente, às vezes vocês vão ter que
precisar fazer uma recapitulação da ação penal, dos pressupostos da ação penal, né? Porque eles estão aqui também a questão da nulidade, a questão das exceções, da coisa julgada, da suspeição. Então, tudo isso é necessário agora ter esse conhecimento também para poder compreender aquilo que diz o artigo 581. Então, vocês já estão num momento de complexidade cultural jurídica. Por quê? Porque vocês já têm muito conhecimento jurídico acumulado. E agora é onde o direito começa a cobrar isso de você. Olha, eu quero saber se você aprendeu, porque se você não aprendeu, se você tem dificuldade, é mais difícil você prosseguir. Então, é importante sempre, nesse momento, buscar aquele conhecimento que vocês já viram, talvez aquilo que passou desapercebido, aquilo que você achou que não era importante, agora o direito vai te cobrar. Agora o direito vai querer saber se você sabe o que é suspeição, se você sabe o que é exceção, se você sabe o que é coisa julgada, se você sabe o que é uma decisão terminativa, de mérito ou interlocutória, a diferença entre despacho, sentença e decisão. Então, ou seja, critérios básicos do processo como um todo, muitas vezes. E o direito processual penal vai cobrar isso de vocês nesse momento agora. Por isso que parece muita coisa, porque é um pouquinho de tudo que vocês já aprenderam. É livramento condicional, é sursis de pena. Então, agora reuniu tudo que vocês sabem para poder dar sequência. Por isso que parece muita coisa. E é muita coisa, tá? Mas é natural ficar, às vezes, um pouco assustado. É natural, às vezes, achar que é muito difícil, mas não é, né? Por isso que nós estamos gravando a aula. Por isso que eu estou gravando essa explicação também. Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Falando nisso, olha, pessoal, assistam mais os vídeos do canal. Tá abaixo lá o índice de acesso dos vídeos. Me ajuda lá, né? Vamos compartilhar esses vídeos também. Manda esses vídeos para algum colega que faz direito fora. Vamos fazer o canal bombar aí, porque tá precisando, pessoal. Para ver se cai uns centavos lá do canal também. Ajuda lá. Tá certo, professor. Mas estudem. Estudem. Se precisar, sexta-feira a gente faz uma revisão disso, não tem problema, tá bom? A gente começa na sexta-feira tirando as dúvidas que vocês possam ter aí sobre o recurso em sentido estrito antes de prosseguir. Porque depois também não para, depois vai embora, é ladeira abaixo. Sabe aquela corrida do queijo que tem lá em Portugal? É daquele jeito, pessoal. Solta o queijo e corre atrás. Certo. Passaram da metade do curso. Passou da metade do curso é correr atrás do queijo, pessoal. É ladeira abaixo. Até na metade estava subindo André, a ladeira, né? André, sexta-feira nós vamos estar na Semana Jurídica, nas palestras, não vamos? Rapaz. Não tem problema, então. Não tem problema. A gente repõe isso na segunda-feira que vem. Eu tinha esquecido Maravilha. da Semana Jurídica aí. Certo. Então dá para vocês descansarem na sexta-feira, né? Ver lá a palestra. Vamos lá assistir a palestra do Fabrício, pessoal. Foi aluno nosso aí. Fabrício passou, menino com, 3 anos de prática jurídica. Passou para juiz em Minas Gerais, assumiu lá em Minas e está aguardando a posse da magistratura aqui do Estado de São Paulo. Aluno nosso aí, sentou lá nas cadeiras lá da Universidade do Brasil, lá do shopping, né? Menino aqui de Urânia, pessoal. Então, hoje é o doutor Fabrício, né? Passou em 2 concursos da magistratura. Ele estava há pouco tempo onde vocês estão aí, né? Então, é um grande exemplo para todos vocês. Vai ser na sexta-feira de manhã. Sexta-feira à noite, meu querido amigo Hércio Quaresma, né? Falei com ele já, tenho falado com ele aí semanalmente, e ele se dispôs aí gratuitamente a fazer essa live para nós. Enquanto tem muita gente querendo cobrar live aí, o Quaresma fez gratuitamente essa live para nós. Para vocês terem uma ideia, uma palestra física dele é R$5.000 hoje. Ele vai falar para nós aí de graça, né? E ele falou, olha, eu vou falar de graça agora, mas eu quero depois, futuramente, conhecê-los pessoalmente, né? Conhecer os seus alunos pessoalmente. Então, é uma pessoa fantástica também. Explorem bastante, perguntem bastante também. Ele vai falar sobre o Tribunal do Júri em tempos de pandemia, né? Vocês estão vendo aí as matérias, olha, promotor que não faz plenário porque não vai usar máscara, é o próprio doutor Quaresma que não fez o plenário porque não usou máscara. Dia 6 de outubro eu tenho um plenário do júri, eu não vou usar máscara também, né? Lógico que eu não quero ficar perto de ninguém, mas eu não vou usar máscara, porque não tem como eu falar durante 1h30 de máscara para fazer a defesa do meu cliente. Então, são temas, todos aí são temas pertinentes, né?
A filha do Michel Temer está aí, grandes doutrinadores, grandes professores, grandes juristas. Então aproveitem bastante aí a nossa Semana Jurídica, pessoal. Do mais, agora sim, respirando mais tranquilamente. Voltou até a cor, vocês podem ver que eu não estou mais pálido por falta de oxigênio. Né? Então, agora sim, um forte abraço para vocês, pessoal. Bom descanso, bons estudos. Qualquer coisa é só chamar a gente que eu estou à disposição. 24 horas por dia no WhatsApp à disposição de vocês. Beleza, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso.